Porque os cientistas da agência climática, a principal dos Estados Unidos, confirmaram oficialmente o retorno do El Niño. O fenômeno já está ativo no Oceano Pacífico e as projeções indicam que ele pode se intensificar nos próximos meses. Vamos então falar com o professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente. Professor, previsões então se confirmaram. Um bom dia. Bom dia a todos. Veja, era o que já estava prognosticado, assim, com uma grande intensidade de que realmente o El Niño voltaria. O que causou uma certa surpresa foi a Administração de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos, a NOAA, que é quem concentra todas essas previsões realizadas no mundo todo, afirmar que nós temos uma probabilidade de 60% de termos um El Niño forte no final deste ano. Então, isso já causa um aditivo nessa previsão e nas consequências que o El Niño pode ter. A gente está falando aí de uma intensidade histórica, professor, quando a gente compara com os registros que já foram feitos pela agência. O que isso pode significar para o Brasil? Veja, nós temos uma arte que ajuda a entender, recapitular o que é o El Niño em termos de aquecimento. Hoje nós estamos com um aquecimento, veja, o El Niño, ele é o aquecimento do Oceano Pacífico nessa região central, aqui na região equatorial. Quando essa temperatura ela fica acima de 0,5 grau, numa média de 30 anos, não é na variação diária, uma média de 30 anos, caracteriza, e durante 3 meses caracteriza-se o início do El Niño. Hoje essa temperatura está a 0,7 graus. Então já temos um El Niño de fraca intensidade, mas que vai progredindo, podendo chegar acima de 2 graus, aí caracterizaria um El Niño forte dentro dos próximos 6 meses. Então os efeitos dele podem ser potencializados, porque nós vamos ter com o El Niño sempre um aumento das chuvas na região sul, tendência de secas no norte e nordeste. E com isso é muito característico, Houve episódios, por exemplo, como recentemente, onde nós tivemos com o El Niño as enchentes no Rio Grande do Sul e secas históricas na Amazônia. Inclusive com rios que a gente não conseguia navegar porque sobrou só um fiozinho de água em rios que são, por vezes, muito caudalosos. Comunidades isoladas no norte do país, na Amazônia, morte de animais e no Rio Grande do Sul, aquela tragédia que a gente acompanhou por conta do excesso de chuvas, professor. E no ano em que essas tragédias aconteceram, não estávamos falando de um fenômeno tão intenso. Veja, ele foi classificado como El Niño forte no final de 2023, mas quando a tragédia ocorre em abril de 2024, ele já estava enfraquecendo. Então, a gente não precisa, o que eu tenho dito, a gente não precisa ter um El Niño forte para que as consequências elas sejam exacerbadas em função do aquecimento global que potencializa a ação do El Niño. Até vou pedir para voltar a imagem do globo, porque nós temos um alento, algo que pode ajudar a modular, a reduzir a intensidade do El Niño aqui no Brasil. Repare que aqui, no norte do Pacífico, as águas estão num tom azul mais claro. Sim. Isso daqui é muito importante porque nós temos um outro evento parecido com o El Niño, só que ele dura muito mais tempo, que é a oscilação decadal do Pacífico. Essa alternância de águas quentes e águas frias no norte do Pacífico, e nós estamos numa fase fria, e quando essa fase fria ocorre, nós não temos um evento tão forte para o Brasil. Então isso pode ajudar a modular essas ações, nessas consequências do El Niño no Brasil. Mas de qualquer forma, desculpa de interromper, de qualquer forma a gente vai enfrentar problemas com ele. Porque a gente estava falando aqui, para a gente ter a ideia aqui do Brasil, seca na região norte, e nordeste também. No centro-oeste, muita atenção ali para a ocorrência de incêndios florestais. Sim. Inclusive, já uma mobilização por parte dos poderes públicos, e quando a gente fala de poder público, é Supremo Tribunal Federal, inclusive, cobrando ações preventivas por conta dos efeitos do El Niño. E na região sul do Brasil, a gente fala do excesso de chuvas. Até o próprio Sudeste, professor, acaba enfrentando uma seca, porque essas frentes frias devem ficar retidas no sul do Brasil? Pode acontecer o que aconteceu em 2024, quando essas frentes frias que vinham do sul do continente, elas não conseguiam progredir porque tinha uma espécie de cúpula de alta pressão na região central do Brasil que impedia que essa chuva fosse para outros estados. É como se fosse um paredão meteorológico, e para
piorar, né? Desastre pequeno é bobagem, né? Vinha toda uma umidade canalizada da Amazônia, que ela não conseguia cruzar a região central do Brasil, ela foi desviada por essa cúpula e ela abastecia de umidade o Rio Grande do Sul, ou seja, chegava uma frente fria trazendo chuva e mais umidade da Amazônia, infelizmente a gente teve toda essa tragédia. É um cenário que pode acontecer, não podemos descartar isso. Não estou aqui dizendo que vai acontecer, mas a gente tem que se preparar para isso com antecedência. E esse é um ponto. Será que o Brasil está preparado para lidar com esses eventos climáticos? A gente conversou com o Giovanni Dolif, ele é pesquisador do CEMADEI e alertou que o Brasil tem mais de 8,5 milhões de pessoas que vivem em áreas de risco e muitas nem sabem. Por isso a importância de um monitoramento para evitar tragédias. Bora conferir. Infelizmente, a gente não está conseguindo fazer esse dever de casa de reduzir o número de pessoas em áreas de risco. Ele tem aumentado. Então, muitas dessas pessoas não têm noção de que vivem numa área de risco, né? Se eu tivesse que dar uma sugestão para alguém, a primeira coisa é: veja com a Defesa Civil, procure saber se você vive numa área de risco, qual é exatamente esse risco, é uma inundação, é um deslizamento de terra, e como você será alertado quando esse risco aumentar e o que você deve fazer com esse alerta. Então, a população também cobrando isso das autoridades aumenta, né, a necessidade das autoridades se movimentarem. Fora você tem esse aquecimento das águas do Pacífico, temperatura do planeta subindo, são eventos interligados, professor? Sim, na verdade esse aquecimento do planeta ele coloca mais energia na atmosfera e isso potencializa os eventos climáticos. Então onde chove costuma chover com maior intensidade, onde vai ter seca, a seca costuma ser muito mais intensa. Alertas que a gente traz aqui com o professor Pedro Cortes. Professor, muito obrigada por essa conversa. Bom final de semana a todos. Para o senhor também, até segunda.